Olá, queridos, graça e paz, pastor Davi Daniel. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo uma pergunta que me fizeram algum tempo atrás. Eu respondi essa pessoa particularmente, mas recentemente me fizeram a mesma pergunta. Davi, tem necessidade de eu ser membro de uma igreja? Eu preciso frequentar uma igreja para que eu possa ir para o céu? Visto que a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, Deus não habita em templos de pedra. Eu vou estar respondendo essa pergunta aqui a público, e vou deixar você mesmo tirar sua própria conclusão, apresentando os textos da palavra de Deus. Vou procurar ser breve e vou deixar você mesmo tirar sua própria conclusão, ok? Vou procurar não influenciar você em nada, mas apenas apresentar os textos que a palavra de Deus expõe para nós. Mesmo porque eu mesmo já vi vários youtubers na internet dizerem que as pessoas não precisam ir na igreja porque a igreja é templo de pedra e Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Também já vi gente dizendo que antigamente as pessoas faziam o culto nas casas, então não tinha templo. Então eu vou estar mostrando para você essas passagens bíblicas e eu vou explicá-las para você, para que você possa entendê-las, ok? Mas como nós estamos tratando, esse assunto se trata de igreja, porque não se trata de falar do templo de pedra, mas das pessoas que vão a esses lugares, que é a igreja do Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 16, no versículo de número 18, a palavra de Deus diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar, queridos, nessa oportunidade? Precioso Pai, eu te agradeço pela tua poderosa palavra, Senhor. Meu Deus, essa pessoa que está me ouvindo nesse momento agora, Pai, ela quer ouvir da tua parte, ela quer ouvir a tua palavra, Senhor, que vai abençoá-la, fortalecê-la e tirar toda dúvida, Pai. E, meu Deus, alimentar a sua fé. Usa os meus lábios agora e toca nessa pessoa também que está me ouvindo, Pai, que ela possa conseguir, Senhor, chegar no final desse vídeo, meu Deus querido, para ficar bem estruturada. Eu oro a Ti e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus, amém, glórias a Deus, amém. Então, muitas pessoas apresentam a proposta de que se Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, então não existe a necessidade de você frequentar um templo como esse, frequentar uma igreja evangélica, ok? Eu já vi gente até dizendo que templos de pedra é uma coisa pagão, é um ritual pagão. Vamos ver isso então na palavra de Deus? Sem mais demora, vamos ver o que a palavra de Deus diz então em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, nos versículos 47 e 49. Nesses versículos que eu separei aqui, está o discípulo, o Estevão, que inclusive ele morreu depois que ele fez uma pregação. Ele começou a falar dos patriarcas, ele começou a contar a história da aliança. Então, quando ele chegou na parte em que Salomão teve no coração de construir um templo para que o povo pudesse servir a Deus, para que a nação pudesse servir a Deus, então Deus deu as seguintes palavras para ele assim, Deus disse para ele assim, no versículo 47 diz, Salomão lhe edificou uma casa. Aí Deus respondeu, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Verso 49, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Então Deus estava dizendo para ele, não que ele não deveria construir o templo, porque na verdade Deus permitiu que ele construísse, e Deus se manifestou naquele lugar muitas vezes. Aquele local foi um local separado para que o povo fizesse os sacrifícios, os sacerdotes ministrassem naquele lugar ali, os levitas louvassem. Se Deus não aprovasse aquele lugar e Deus não quisesse se apresentar ali, Deus não tinha se manifestado ali com a sua glória, com a sua nuvem e com o seu fogo. Mas o que Deus estava deixando claro para Salomão, para que ninguém depois pudesse entender isso mal, era que as pessoas pensassem que toda a presença de Deus, que Deus como um todo, ia morar e habitar naquele local. Então Deus estava dizendo, olha, o Altíssimo não habita, quer dizer, ele não pode ser retido num pequeno ambiente, um templo feito pelas mãos dos homens, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Então o trono de Deus está o quê? No céu, no alto, e os seus pés está aqui no estrado, que é a terra, Para Deus o estrado é aquele banquinho que os soberanos, que os reis colocam e descansam os seus pés. O que Deus estava dizendo não era que Salomão não deveria fazer,
mas sim que Deus não ia habitar com o seu todo naquele lugar, mas Deus se manifestaria ali. Vamos ver outra passagem que fala a mesma coisa, está em Atos também, né? Atos capítulo 7, ou melhor, Atos 17, o versículo de número 24, vou logo no versículo principal, que diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Glórias a Deus. Não habita em templos feitos por mãos de homem. Como que Paulo fez o uso desse texto aqui? Como é que Paulo fez o uso desse texto aqui? Veja bem, o apóstolo Paulo estava pregando em Atenas e ele encontrou vários atenienses supersticiosos, é o que o texto diz. Então, os atenienses faziam templos para vários deuses. Talvez daí alguém que diz que templo é de procedência pagã pode ter tirado essa conclusão, mas não. Já Salomão já fez um templo para Deus e Deus estava se manifestando naquele lugar. Desde que um templo, né, um local possa ser separado para o louvor e a glória do nome do Senhor Jesus, nosso Deus, ok? Então o apóstolo Paulo, como ele viu os atenienses fazer vários templos, ele disse: olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então Paulo fez o uso desse texto para dizer para eles que eles não iriam encontrar o Deus verdadeiro, principalmente naqueles templos ali, ok? Então, Davi, é importante nós irmos à casa de Deus, né, a um local que é separado para cultuar a Deus? Eu penso que sim. Eu penso que sim, porque o próprio Senhor Jesus fez a mesma coisa. Se você pensar que você vai ser salvo só porque você frequenta uma igreja, então você está totalmente enganado. Ninguém vai ser salvo, pode ser salvo só porque frequenta uma igreja. Eu já vou para a igreja, então agora eu estou salvo. Não, não é isso. O templo não vai salvar você. A igreja não vai salvar você. Na verdade, a igreja, ela foi gerada pelo Senhor Jesus. No texto que nós lemos de Mateus capítulo 16, versículo 18, diz, ó, sobre essa igreja, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Não estava falando de Pedro, o fragmento da pedra. Ele estava dizendo só sobre esta pedra, ele estava falando de si próprio, a rocha firme, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, veja bem, nós não temos muitos dados da vida do Senhor Jesus na sua infância, a não ser do seu nascimento. Mas aos 12 anos, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus estava o quê? No templo, quando seus pais foram a Jerusalém na festa. Então, quando Jesus se perdeu deles, né, eles tiveram que voltar, Maria e José tiveram que voltar no caminho da viagem. Onde que Jesus estava? Isso se encontra registrado na palavra. Onde que Jesus estava? Ele estava no templo. A palavra de Deus também diz que o Senhor Jesus ele ensinava. Lucas 21, verso 37 diz assim: e de dia ensinava no templo, e à noite ficava no monte chamado das Oliveiras, verso 38. E todo o povo ia ter com ele, aonde? Agora veja bem, aonde que todo o povo ia ter com ele? No templo, de manhã cedo, para ouvi-lo. Então Jesus estava constantemente no templo. Se ir no templo não fosse uma coisa importante, se isso não fosse uma coisa realmente importante para Jesus, ele diria: olha, lá não vou pregar não, ok? Eu não quero que as pessoas me procurem no templo. Mas Jesus pregava fora do templo e ele pregava também dentro do templo. Eu acredito que é para que as pessoas compreendessem que aquele local ali, lembrando que o templo feito por Salomão, o templo feito na época que Jesus frequentava aquele templo, não era o mesmo templo feito por Salomão. Aquele templo era o templo feito por Herodes. Então, uma nação pagã, uma nação que não conhecia Deus, fez aquele templo, né? Claro que nos moldes antigos, nos moldes do templo que Salomão havia feito, mas mesmo assim, Jesus honrou aquele templo. Jesus o considerou como um local que pudesse se servir a Deus. Veja Mateus 21, versículo 14, que diz assim, ó: e foram ter com ele ao templo cegos e coxos, olha, foram ter com ele no templo cegos e coxos e os curou. Então Jesus curava no templo também. Para quê? Isso me dá a entender que Jesus queria que as pessoas fossem até o templo. Lá em João capítulo 7, também a palavra de Deus diz que Jesus, ele entrou no templo na festa dos tabernáculos, era uma das festas principais. Ele fazia o quê? Ele ensinava no templo. João 10, verso 23, diz que Jesus passeava no alpendre de Salomão. Isso era no templo. João 8, verso 2, diz que pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-os ensinava. Tem várias passagens da Bíblia, mas no finalzinho ainda, quando Jesus estava para ser preso, quando Jesus foi preso, na verdade, pelos soldados romanos e os representantes
os representantes do Sinédrio, né? O sacerdote, o sumo sacerdote e tudo mais foram lá. Jesus disse assim, olha, lá em Marcos 14, verso 49, Jesus disse assim, ó, todos os dias, veja, todos os dias, eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isso é para que as escrituras se cumpram. Então você vê que Jesus frequentava o templo. Ele não disse que o templo ia salvar, mas ele frequentava o templo. Então isso nos dá um sinal que um local que é separado para cultuar a Deus, não é que Deus vai morar na parede, no tijolo, na pedra, não. Não é ali que o poder de Deus está. O poder de Deus está nas pessoas, ok? Vamos ver também, antes que eu esqueça, aquela passagem lá em 1 Coríntios, está em 1 Coríntios capítulo 16, o versículo 19, né? Que diz assim, né? O apóstolo Paulo, ele saudou as igrejas da Ásia e ele disse, veja bem, né? Saudo-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Ah, Davi, está aqui, ó. Eles não iam para o templo de pedra, né? Eles faziam culto na casa. Mas por que aqui era feito em casa? Porque o evangelho que foi pregado por Paulo, ele era acelerado. Ele pregou em muitos lugares que nunca ouviram o evangelho, as pessoas se converteram, então não dava-se tempo de separar um local para se fazer um culto. Então onde é que tinha que ser o culto? Mesmo porque tinha que ter ceia. O culto poderia ser debaixo da árvore, poderia, na praça, né? Mas era melhor fazer numa casa. Por que não fazer numa casa? Então os cultos em muitos lugares eram feitos na casa, até que se encontrasse um local, até que alguém separasse um local, ok? E os discípulos, Davi, mas isso aí porque foi na época da lei, mas a palavra de Deus também diz que os discípulos fizeram a mesma coisa. Lucas 24, versículo 51 até o 53, diz assim, ó, aconteceu que abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Quer dizer, Jesus estava subindo já, né? Ele estava ascendendo aos céus, né? E diz que, adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Olha o que diz o versículo 53. Os discípulos continuaram fazendo aquilo que Jesus fazia, frequentando o templo. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Os discípulos também continuaram frequentando o templo, ok? Mais passagens, Davi, mais passagens, ok, vou mostrar para você aqui mais passagens. Atos 2, verso 46. Perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Tanto eles anunciavam a palavra de Deus nas casas quanto também no templo. Você mesmo está vendo isso. Atos 5, verso 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Todos os dias no templo e nas casas. Então, eles não refutaram o templo. Então, o templo é um local importante para que você possa frequentar. Uma igreja é um organismo vivo, ok? Uma igreja é um organismo vivo, mesmo que tenha pessoas falhas, que vai ter, você vai ter arranhões ali, Davi, eu prefiro não ir, sabe? Porque aí eu não me aborreço ali e tal, né? Eu também já vi e já ouvi coisas que me desagradaram, mas é nessa hora que nós crescemos. Você vê que quando Jesus ensinou a respeito do perdão, lá em Mateus capítulo 18, quando Jesus ensinou a respeito do perdão, foi exatamente nessa ocasião também que ele citou a respeito da igreja, né? E a igreja nem havia sido fundada ainda. A palavra de Deus diz que Jesus teceu ensinos colocando a figura do templo. Veja só, Lucas 18, versículo 10. Qual a parábola é essa? A parábola do fariseu e do publicano. Veja bem o início da parábola. 2 homens subiram ao templo. Veja só, Jesus tecendo ensino, colocando a figura do templo. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Então Jesus, nos ensinamentos, ele colocou a figura do templo, ele não excluiu, ok? Olha outro ensinamento de Jesus colocando a figura do templo, né? Mateus 23, verso 17. Pois qual é o maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Então Jesus está colocando a figura do templo nos seus ensinamentos, ok? A figura do templo eu penso que ela seja importante. Davi, mas a palavra de Deus diz que nós somos o templo de Deus. Sim. Imagina que se para você sentir a presença de Deus, você tivesse que ir só no templo, só na igreja, né? Nós ficaríamos limitados. Deus ficaria limitado. Então Deus, ele quer habitar o quê? Deus, ele não quer habitar no templo feito de pedra,
mas sim que aquele lugar é um local reservado, separado para o povo de Deus cultuar. E você mesmo viu que Deus honra isso. Os discípulos iam no templo, os apóstolos iam no templo, né? A palavra de Deus diz que o Zacarias, né, que foi o pai de João Batista, inclusive ele recebeu do anjo a notícia de que ele seria pai e de que Isabel ficaria grávida. Onde é que ele estava? A palavra de Deus diz que ele estava no templo. Veja só, essa passagem aí, ela está em Lucas capítulo 1, versículo 21. Diz assim, ó: e o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. Você está vendo aí, ó? Mas a palavra de Deus diz que nós somos o templo. 1 Coríntios 3, versículo 16 diz assim, ó: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja bem, o apóstolo Paulo também, quando ele recebeu a orientação de Deus, de que ele não deveria ficar em Jerusalém após a sua conversão e que ele deveria sair daquele local ali, porque senão ele seria morto, ok? Ele estava no templo orando e houve um arrebatamento. A palavra de Deus diz que ele foi arrebatado e recebeu a orientação do Senhor. Isso aí está em Atos capítulo 17, no versículo... Atos capítulo 22, versículo 17, que diz assim, ó: e aconteceu o quê? Tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, veja, orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Quer dizer, ele estava orando no templo. Nessa hora ele recebeu a orientação que ele não deveria ficar em Jerusalém, porque as pessoas não iriam aceitar, então ele deveria sair dali. Então Paulo começou então as suas viagens missionárias e pregar para os gentios. Glórias a Deus por isso eu recebi essa palavra, né? Nós que somos gentios recebemos a palavra. Então você está vendo? Até mesmo o inimigo, ele tentou Jesus e usou a figura do templo, né? Não foi isso que a palavra de Deus diz? Mateus 4, verso 5 diz assim, ó: então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Você está vendo aí, meu irmão? Você está vendo aí? A figura do templo, ela é importante. Até mesmo o diabo, quando foi tentar o Senhor, ele usou a figura do templo, o local que é separado para cultuar a Deus, o local que é separado para louvar o Senhor. Amém? Dizendo para você que não pense que só porque você vai à igreja que você vai ser salvo. A salvação é pela fé. Você precisa cumprir a palavra de Deus. Você tem que obedecer às Escrituras. Muitas pessoas vão para o céu porque não obedecem à palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus e na igreja, num local onde é separado para cultuar a Deus, sirva o Senhor. Amém? Procure estar com outras pessoas de fé, outras pessoas fiéis ao Senhor, para que você possa ser influenciado de uma forma positiva. Você vai crescer espiritualmente, a sua vida vai ser uma bênção no nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus, porque é um mistério, amado. É um mistério. Eu espero que eu tenha sido bem claro para você, que eu tenha colocado as minhas palavras aqui de forma que você pudesse compreender. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, né? Poderia ficar um pouco mais longo, por isso que eu estou falando um pouco mais rápido aqui para você, mas em Efésios 5, no versículo 32, o apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, ele vai falando sobre a relação do homem, da mulher, do casamento e tudo mais, e de repente, num dado momento, ele fala a respeito de Cristo e a igreja. Vou ler para você, verso 32. Grande é este mistério. Agora eu estou dizendo a respeito de Cristo e a igreja. Então, o apóstolo Paulo está comparando o relacionamento de Cristo e a igreja que somos nós, é você, meu irmão. Creia no Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Como o relacionamento de um homem e de uma mulher. Amém? Ou seja, de serem uma só carne. Então, o Senhor Jesus, ele realmente quer te amar, mas não deixe de estar na casa do Senhor. Não deixe de frequentar. Releve isso, perdoe o seu irmão e continue caminhando no nome do Senhor Jesus. Deus está me dando isso aqui também, eu ia terminar, mas veja bem, quando você não vai à igreja, irmão, eu vou deixar de ser salvo? Olha, você pode ser salvo sem ir na igreja, mas o ponto é esse, as suas chances serão essas aqui, ó, ok? Então, não fique chateado comigo. Se você quiser ficar aborrecido comigo, então tudo bem, mas eu estou te falando a verdade. Nós não podemos nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Eu digo isso porque te amo. Não seja meu inimigo, porque eu estou te falando a verdade, ok? Se você não for à igreja, as suas chances serão mínimas, mas se você estiver no meio de um povo abençoado, se você estiver num lugar onde você tem acesso ao pastor, não que você vai ficar atormentando o pastor, querendo a atenção do pastor o tempo todo, mas se você estiver num lugar onde você tem acesso ao pastor, onde o pastor pode conversar com você, onde você pode conversar com outros irmãos também, ok? A melhor coisa, o ambiente mais sadio é um ambiente local, é uma igreja local,
ok? Pode não ser de um pastor famoso. O que adianta? O pastor é famoso, mas ele fica a milhares de quilômetros de distância e você não tem acesso a ele. Ou então o pastor não sabe nem o seu nome, ele não sabe nem quem você é, meu irmão. Ele não sabe nem quem você é, minha irmã, ok? Mas se você está numa igreja local, onde você pode ser apacentada por um pastor, o que vai acontecer? Você vai ganhar mais probabilidade, amém? Ok? A sua vida espiritual vai estar bem mais assessorada, vai ser bom para você. Amém? Eu espero que eu possa ter sido uma bênção para você falando a respeito desse assunto. Não deixe de frequentar a casa do Senhor. Amém? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas veja que Jesus não refutou. Deus não refutou. A palavra de Deus diz que quando o culto era feito nas casas, era porque obviamente não tinha tempo naquela ocasião. Ok? Se você perceber que se tem algum local que a palavra de Deus não é pregada de forma coerente, que o pastor ou a liderança, seja quem for, não está sendo coerente de acordo com a palavra de Deus, meu conselho é: Davi, é com ele Deus. Olha, irmãos, é com ele Deus, não é com ele Deus não. Faça a tua parte, sai fora desse lugar, porque a palavra de Deus diz que nem todo lugar que se tem o nome de Deus, que se cultua, significa que seja casa de Deus. A palavra de Deus também fala de sinagoga de Satanás. Cuidado, porque você pode estar dentro de uma sinagoga de Satanás. Sai desse lugar aí, ok? E entra logo num lugar onde Deus vai te orientar, onde o Espírito Santo vai te orientar, para que você possa servir a Deus e ser fiel, porque nós estamos nos fins dos tempos, amém? Jesus está prestes a voltar. Não fique pensando que isso aqui vai durar para sempre não, meu irmão. As coisas estão se apertando, as coisas estão se afunilando, então comece a olhar para Deus, viva a sua vida, trabalhe, estude também, mas não deixe de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, amém? Deus abençoe você grandemente no nome do Senhor Jesus. Deixa o seu like aí no nome do Senhor Jesus, compartilha esse vídeo, se você não for inscrito, se inscreve no canal e assina o sininho de notificações.